O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Muito bom dia, e a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã repouse sobre você e sobre toda a sua família. Começamos aqui recitando o Salmo 23, porque entendemos que temos um Supremo Pastor que cuida, nos pastoreia, está ao nosso lado e que é o nosso melhor. Queremos a cada dia amá-lo cada vez mais, queremos a cada dia permitir que Ele conduza a nossa vida. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 15, o versículo 1, onde a Bíblia diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios capítulo 15, o versículo 1. Como nós precisamos estar no Espírito quando nós nos confrontarmos com outras pessoas, precisamos permitir que Deus nos conduza, nos abençoe, coloque nos nossos lábios as palavras que nós devemos dizer, para não levantar ira, mas para que nós possamos trazer paz, amor, refrigério para aqueles que estão vivendo em momentos de dificuldade. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 109, o versículo 1 e o versículo 2. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desmatam lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo de louvor, embora nós sabemos que Davi pega os momentos difíceis da sua vida, de perseguição, de pessoas que estavam tentando contra a sua própria vida, e ele se volta para Deus, louva a Deus, reconhecendo que Deus, somente Ele pode lhe trazer a proteção e o conforto. Momentos difíceis Davi passou. Quantas vezes ele teve que se refugiar dentro de cavernas, longe dos seus familiares, longe da sociedade, longe de todos. Mas Davi nunca esteve longe de Deus. Quanto mais difícil se tornava a sua vida, mais perto Davi sabia que teria que estar ao lado do Criador. Por isso que Davi é considerado um homem segundo o coração do Senhor. O Salmo 109 é uma cartilha que nos ensina como é que nós devemos lidar com os nossos inimigos. Não adianta tentar resolver humano de forma humana. Quando nós agimos para agredir aqueles que nos agrediram, automaticamente os problemas se tornam muito maiores. Nós precisamos agir como Davi agiu. O nosso Salvador Jesus Cristo é o nosso maior modelo. Quando Jesus foi acusado, Jesus pediu ao Pai que lhes perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Hoje nós precisamos agir no Espírito, crendo, confiando na providência do nosso Deus. O Salmo 109 possivelmente também tenha sido composto por Davi para que cantasse quando ele estivesse dentro do templo. Era uma expressão de louvor a Deus, mas ao mesmo tempo era um clamor ao seu Deus. Veja que existem muitas formas para nós orarmos a Deus. Davi não apenas pronunciava palavras como uma expressão do seu coração a Deus, como uma oração, mas Davi cantava, e cantava o que de fato ele estava pedindo, o que ele sentia. Deus entendia que o seu canto era uma expressão de louvor e ao mesmo tempo um pedido. Nos ensina como é que também a cada dia que vivemos devemos nos comportar diante do nosso Deus. A amizade que Davi tinha desenvolvido com Deus era muito grande. Os seus inimigos estavam no seu encalço. Automaticamente ele sabia que pouco tempo de vida poderia lhe sobrevir, mas Davi sabia de uma coisa: se Deus se manifestar, e a razão pela qual ele se volta para Deus e fala, não te cales. Veja o nível de intimidade que Davi tem com Deus ao ponto de falar para Deus, não te cales, abra sua boca, se manifeste na minha vida. Não está vendo o sofrimento que eu estou passando? Não permita que eu seja destruído. Por favor, Senhor, esta é a oração de Davi. Muitas pessoas que se diziam seus amigos não eram amigos, eram testemunhas falsas, lhe atingiam pelas costas, lhe difamavam, lhe caluniavam. Davi não tinha outra saída na sua vida a não ser se voltar para o Criador, se voltar para o seu Deus. Diante de um círculo de pessoas que ele não sabia em quem confiar, ele tinha plena certeza de que alguém, o seu Deus, estaria ao seu lado para lhe conceder a vitória. Diante de pessoas que são falsas, diante de pessoas que nos caluniam, nós temos duas atitudes: ou retribuir da mesma forma como elas nos fazem, ou nós podemos nos voltar para Deus e orar.
E nós podemos ver, Davi toma a segunda opção como sendo a mais saudável. Se volta para o Senhor, abre seu coração e Deus ouve o seu pedido. Salmo capítulo 109, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Veja como Davi é tratado. Davi, na verdade, tratava os seus amigos com bondade e com amor. E como resposta da sua bondade, ele foi tratado com ódio. Se lembra de alguém também que passou por momentos semelhantes ao que Davi passou? Jesus Cristo veio a essa terra revelar ao Pai, trazer amor, trazer bondade, alegria, salvação. Mas Jesus foi tratado com ódio, com calúnia, com difamação. Jesus poderia ter retribuído porque nele repousava toda a plenitude da divindade, mas Jesus retribui com amor, com graça, com perdão, com salvação. Nos ensina como é que nós devemos agir diante dessas situações. Hoje, se você está passando por momentos difíceis, se lembre do seu Deus, se lembre de Davi, haja como ele agiu e tenha certeza que os frutos que você irá colher serão frutos de bênção. Se agir com ódio, se agir com a mesma atitude como eles têm agido conosco, os frutos que colheremos serão frutos de tristeza, dor e angústia. Mas se nos voltarmos para Jesus e reconhecermos que Ele é o nosso modelo que devemos a cada dia seguir, tenha certeza que a nossa vida será cada vez mais abençoada pelo céu. Os métodos de Deus para salvar alguém são diversos. Deus pode em algum momento permitir que um ímpio controle um outro ímpio com o intuito de salvá-lo. Reconhecer que Deus é soberano. Deus permite isso porque o ímpio não se arrependeu dos seus pecados, não se humilhou diante do seu Criador e por não receber a Deus como sendo o Senhor, primeiro e único exclusivo da sua vida, Deus pode permitir que alguém passe pelo vale da sombra da morte para entender que Deus é Deus, que Ele é soberano e que ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas. O desejo do salmista no Salmo 109 é que a graça de Deus jamais faltasse para o seu povo, que Deus sempre fosse misericordioso. Mas nós sabemos, o Espírito Santo trabalha no coração de alguém. O desejo dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo não pode ferir a porta do coração de alguém para entrar e conduzir a vida dessa pessoa. É necessário essa pessoa permitir que ele entre e conduza a sua vida. Mas se esse ser humano não der oportunidade em ouvir a voz de Deus, ele continuará falando. Mas essa pessoa criará uma resistência e não mais ouvirá a voz de Deus. A partir de então, esse ser humano, ele mesmo assumirá o controle da sua vida. E a palavra de Deus nos afirma que o final desse ser humano será a morte eterna. Todo israelita sonhava que o seu nome perpetuasse por todas as gerações. Quando alguém não tinha descendência, era considerado como sendo uma maldição. Mas quanto mais filhos uma pessoa tinha, era entendida como sendo abençoada por Deus, e o seu nome seria perpetuado por todas as gerações. Mas para que isso pudesse acontecer, ele deveria viver os valores eternos, receber a bênção de Deus. Aqueles que, na verdade, resolviam viver para essa terra, para si mesmo, de uma forma egoísta, sem viver uma vida em obediência aos ensinamentos do Senhor, ele estava taxado a sua descendência ser esquecida para sempre. Porque quem, na verdade, perpetua o nosso nome nessa terra não somos nós, mas é Deus que perpetua a nossa descendência. Já quase no final do Salmo 109, Davi se volta para Deus e clama por socorro. Ele sabe que somente em Deus ele pode encontrar a solução para todos os seus problemas. Ele, humanamente, é incapaz de resolver todas as lutas e dificuldades que lhe estão diante dos seus olhos, mas ele sabe que tinha um Deus grandioso, poderoso, jamais tinha encarado uma batalha e tinha perdido. Portanto, ele se volta para Deus e fala: por favor, socorre-me, atende-me, vem na minha direção e me concede auxílio. Não importa se nessa vida nós recebemos a maldição de alguém. Não importa se nessa vida nós fomos caluniados por alguém. O que de fato importa para cada um de nós é nos colocarmos diante do Senhor, receber a bênção de Deus. Se nós estamos em paz com o nosso Deus, tenha certeza que todas as outras coisas serão possíveis para aqueles que crê. Mas aqueles que, na verdade, não têm a bênção de Deus, podem ter todos os outros meios, mas no final fracassarão. Diante dos problemas, Davi já se antevia ao futuro e sabia que Deus lhe daria a vitória. É por isso que ele termina falando: eu louvarei o nome do Senhor.
mesmo estando no problema, mas crendo no poder de Deus, ele falava: eu irei louvar o nome de Deus, porque ele vai ouvir a minha oração, ele vai intervir ao meu favor. Entendo que nessa manhã cada um de nós precisamos olhar para essa parte da Bíblia e reconhecer. Não sei se nessa manhã falo para alguém que está passando por lutas, não sei se nessa manhã falo para alguém que está passando por dificuldades, mas coloca na mão de Deus, confia no poder do Senhor, olhando para o futuro, saiba que nós iremos louvar o nome do nosso Deus, porque Ele jamais falha. Quando Ele promete, Ele cumpre com a sua palavra. O que cabe a cada um de nós fazer a cada dia é confiar no braço, no poder desse Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez. Reconhecemos as nossas limitações nas nossas lutas e dificuldades, mas sabemos que o Senhor é soberano sobre todo o universo e sobre a nossa vida. Por favor, fica ao nosso lado, abençoe a nossa trajetória, os nossos familiares, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.